se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O som dos talheres era um tipo de silêncio. Não porque ninguém falasse. Havia risadas, cumprimentos, brindes, aquela música elegante que não invade, só insinua. Mas porque todo mundo naquele salão sabia exatamente quem estava sendo observado. Rafael Monteiro não precisava pedir atenção. Ele simplesmente existia, e o resto se organizava ao redor. Os executivos com sorrisos calculados, os investidores com olhos que mediam, os fotógrafos com dedos prontos. Um CEO solteiro, jovem demais para o cargo e famoso demais para a dor que carregava. A empresa dele tinha prédios com o próprio sobrenome, mas quem o conhecia de verdade sabia que o império inteiro cabia num detalhe muito menor. A menina no colo dele. Luna, 2 anos e meio, cabelos escuros, olhos atentos, uma expressão sempre concentrada como se o mundo fosse um quebra-cabeça silencioso que ela ainda não tinha decidido montar. O pediatra tinha dito que era questão de tempo, que cada criança tinha seu ritmo. A fonoaudióloga falava em estímulos, rotina, paciência. Os jornais falavam outra coisa, a herdeira que não fala. O mistério da filha do bilionário. Rafael odiava todos. Ele odiava ainda mais o próprio pensamento que surgia de madrugada, quando a casa ficava grande demais e a babá dormia. E se ela nunca falar? Naquela noite, o jantar de gala era pela fundação, pela causa, pelas crianças. Uma ironia cruel, pensou ele, ter que sorrir num evento sobre crianças, enquanto sua própria filha era uma pergunta sem resposta. Luna estava mais quieta do que o normal. Não inquieta, quieta no sentido perigoso, como se estivesse escutando uma coisa que ninguém mais ouvia. Rafael ajeitou a gravatinha dela, ridícula, minúscula, perfeita, e inclinou o rosto para o ouvido da filha. "Tá tudo bem, meu amor?" Ela não respondeu, não com palavras. Só encostou a testa no peito dele por um segundo, e então levantou o olhar por cima do ombro do pai, para além do brilho das taças, para além do palco onde alguém discursava sobre esperança. E foi aí que ela viu. A garçonete vinha contornando as mesas com uma bandeja de taças de espumante, passos contidos, postura de quem aprendeu a desaparecer no meio de gente importante. Jovem, magra, cabelo preso num coque que parecia apertado demais, como se cada fio fora do lugar fosse um motivo para alguém reclamar com o gerente. Ela tinha um crachá discreto, B. Azevedo. Quando os olhos de Luna grudaram nela, o ar no corpo de Rafael ficou pesado, como se o salão tivesse perdido oxigênio, porque Luna não encarou a bandeja, não encarou o brilho das taças. Ela encarou o rosto da garçonete com uma certeza que não combinava com a idade. A menina se endireitou no colo do pai, pequena mas firme. O dedinho indicador levantou apontando. Rafael acompanhou o gesto confuso até encontrar a garçonete, e num corte limpo no barulho do salão, a primeira palavra de Luna finalmente aconteceu, clara, alta o suficiente para ser ouvida pelos mais próximos, carregada de intenção como se ela tivesse ensaiado a vida inteira. "Aurora." A taça na mão de alguém ao lado tremeu e bateu levemente no prato. Um executivo tossiu, sem querer. O discurso no palco continuou, mas para Rafael o mundo inteiro parou ali naquele nome. Aurora. O nome da mãe de Luna. O nome que nunca era dito em voz alta naquela casa. O nome que ele tinha enterrado junto com o caixão, junto com as flores, junto com o último dia em que o coração dele funcionou como deveria. A garçonete congelou por um instante, como se o som tivesse atravessado a pele dela. O corpo ficou duro, a bandeja inclinou um grau perigoso e uma taça quase escorregou. Ela se recompôs rápido, rápido demais, mas não rápido o suficiente para esconder o que Rafael viu. Pânico, pânico e reconhecimento. Os olhos dela encontraram os de Rafael por um segundo comprido, pesado, impossível. E então, a garçonete virou o rosto e acelerou o passo, tentando sumir entre as mesas como se aquilo fosse possível. Rafael não pensou, não planejou, só reagiu. "Com licença." Ele devolveu Luna para o colo da babá com cuidado. "Fica aqui, agora." A babá, acostumada a obedecer, assentiu, mas o olhar dela denunciava o mesmo susto. Ela também conhecia aquele nome. Rafael começou a andar, não correndo, correr chamaria a atenção, mas com aquela firmeza de quem está acostumado a abrir caminho sem pedir.
Pessoas se afastaram como se ele tivesse um campo magnético. Ele atravessou o salão, ignorou cumprimentos, ignorou mãos estendidas, ignorou o próprio coração acelerado e focou na nuca da garçonete. Ela entrou pela porta lateral que dava acesso ao corredor de serviço. Rafael foi atrás. O corredor tinha um cheiro diferente. Detergente, inox, comida quente. A música do salão ficou abafada. A luz ficou branca, cruel. Funcionários passaram com carrinhos. Ninguém teve coragem de questionar um homem de terno caro e expressão de tempestade. A garçonete dobrou à esquerda, apressada demais para ser discreta. "Ei!" Rafael chamou, a voz mais baixa do que queria. "Você." "Espera." Ela não esperou. Rafael aumentou o passo. A distância diminuiu. Ele já conseguia ver a tensão nos ombros dela, como se o corpo inteiro estivesse preparado para uma pancada que não vinha. Ela entrou numa área perto da copa, onde prateleiras de louça faziam corredores estreitos. Ali, longe das câmeras do salão, ela parou de repente, como um animal encurralado. Rafael parou a 2 metros dela. O peito subia e descia, mas ele manteve a postura. Mesmo assim, a voz saiu com um tom que ele não reconheceu. Não era o CEO falando. Era um homem que tinha perdido uma pessoa e não sabia onde guardar o nome. "Quem é você?" A garota respirou pela boca, rápida. Olhou para os lados como se procurasse uma saída. As mãos dela tremiam, mas ela tentou disfarçar, prendendo os dedos na borda do avental. "Senhor, eu só trabalho aqui." A voz dela era baixa, com um sotaque que não combinava com a bolha daquele evento. "Desculpa se eu derrubei alguma coisa." "Você ouviu." Rafael deu um passo à frente. "Minha filha falou um nome. Criança fala coisa..." Ela tentou rir, mas o som que saiu morreu no ar. "Criança inventa, imita, sei lá." Ela nunca falou nada. A frase saiu seca, como uma lâmina. "Nunca. E hoje ela olhou para você e disse Aurora." A garçonete piscou rápido. Uma vez, 2, como se tentasse expulsar alguma imagem. O rosto dela ficou mais pálido. Rafael sentiu um gosto metálico na boca. Aquele momento tinha o mesmo gosto do hospital, do corredor com luz fria, do médico que falava com a voz distante, como se estivesse narrando a tragédia de alguém que ele não conhecia. "Onde você ouviu esse nome?" ele perguntou. Ela engoliu em seco. A garganta dela se mexeu com dificuldade. "Eu não ouvi em lugar nenhum." A resposta veio automática, como se tivesse ensaiado. Eu nem conheço ninguém com esse nome." Rafael não acreditou. Não podia acreditar, porque o corpo dela tinha contado uma história antes da boca abrir. O pânico, a fuga, o olhar. Ele inclinou um pouco o rosto, tentando capturar a verdade num detalhe. "Qual é seu nome?" Ela hesitou. Olhou o crachá, como se o plástico pudesse ajudar. "Bianca", disse. "Bianca Azevedo." Rafael repetiu, devagar. "Bianca." O nome não provocou nada nele. Não tinha memória, não tinha cheiro, não tinha dor. Mas o rosto dela tinha uma coisa incômoda, um traço de familiaridade que não era lembrança exata. Era a sensação de já ter visto aquela expressão num momento que o cérebro tentou apagar. "Eu quero que você venha comigo", Rafael disse. O pânico dela virou raiva num estalo, uma raiva desesperada de quem não tem poder e sabe disso. "Eu não fiz nada." Ela deu um passo para trás, batendo levemente numa prateleira. Pratos tilintaram. "Eu não fiz nada com sua filha." "Eu não disse que fez." Rafael baixou o tom, consciente de como a figura dele podia parecer ameaça naquele corredor estreito. "Eu só preciso entender por quê." "Entender o quê?" Ela parecia prestes a chorar, mas segurou. Apertou o avental, os nós dos dedos brancos. "O senhor acha que eu tô tentando dar golpe? Aparecer do nada e..." "Minha filha não fala." Rafael interrompeu, a voz falhando na última palavra, e isso o irritou. Ele odiava a fragilidade exposta. "Ela apontou para você e falou o nome da mãe dela. Você sabe o que isso significa para mim?" Bianca abriu a boca, fechou. Os olhos dela se desviaram para um ponto atrás do ombro dele, como se fosse mais fácil olhar para uma parede do que para aquela dor. "Eu tenho que voltar para o salão", ela disse, e a frase soou como fuga. "Meu chefe vai..." "Seu chefe pode esperar." Rafael puxou o celular do bolso sem tirar os olhos dela e discou um número memorizado. Atendeu no segundo toque. "Henrique", Rafael disse. "Traz o carro para a entrada de serviço. Agora."
E manda alguém segurar as portas, sem alarde. A voz do segurança do outro lado perguntou algo, mas Rafael desligou. Bianca arregalou os olhos. Eu não vou entrar no seu carro, ela falou, e agora a raiva tinha virado medo puro. Eu não vou. Rafael fechou a mão ao lado do corpo, um reflexo antigo de controle. Ele respirou fundo. Você pode ir andando na minha frente. Você pode manter seu celular. Você pode mandar mensagem para quem quiser. Ele escolheu cada palavra como um contrato. Mas você vai conversar comigo, porque se você sabe alguma coisa sobre a Aurora, qualquer coisa, eu não vou deixar você sumir. O nome saiu como uma confissão. Bianca pareceu estremecer ao ouvi-lo. Por um segundo, o rosto dela não foi de uma garçonete. Foi de alguém que carregava um segredo pesado demais para o uniforme barato. Eu não queria que fosse assim, ela murmurou quase sem som. Rafael travou. Como assim? Ela ergueu os olhos e, dessa vez, encarou ele de verdade. A coragem ali era estranha, como se viesse do fundo de um poço. Eu só precisava ver se era você mesmo, ela disse. E se a menina, se ela estava viva. Eu precisava confirmar. O corredor pareceu inclinar. A luz branca ficou mais forte. Rafael sentiu o coração bater contra as costelas como se quisesse fugir. O que você sabe? Ele perguntou, e a pergunta saiu mais como súplica do que como ordem. Bianca respirou fundo. Os lábios dela tremeram. Eu conhecia a Aurora, ela disse. E eu sei por que ela morreu. Na mesma hora, um barulho ecoou no fim do corredor. Passos apressados demais, pesados demais para um garçom. Bianca virou o rosto para o som. O medo voltou com violência, como se aquele detalhe tivesse puxado um gatilho dentro dela. Não, ela sussurrou. Não. Eles não podem me ver com você. Quem? Rafael perguntou, mas a pergunta foi engolida por outra coisa. A sensação nítida de que aquela conversa não era só sobre passado. Era sobre uma ameaça que ainda respirava. Bianca deu um passo para trás, procurando fuga entre prateleiras, e no mesmo instante, uma sombra surgiu na entrada da copa. Um homem de terno preto, grande, com um ponto eletrônico no ouvido. Rafael reconheceu o estilo. Segurança privada. Só que não era a dele. O homem olhou direto para Bianca, não para Rafael, como se Rafael fosse apenas um obstáculo inconveniente. Bianca ficou sem cor. Eu disse que não podia, ela falou, a voz quebrando. Eu disse. Rafael deu um passo à frente, instintivo, colocando o corpo entre ela e o homem. Quem é você? Rafael perguntou. O homem sorriu sem humor, como se aquilo fosse uma formalidade. A mão dele desceu para a lateral do paletó, onde nada deveria estar. E mesmo sem aparecer uma arma, o gesto bastou para o corpo de Rafael entender o recado. Senhor Monteiro, o homem disse educado demais. O senhor está fora do salão. Sua filha também. Volte para a mesa, agora. Rafael gelou. Porque não era um pedido. Era alguém avisando com calma que sabia onde Luna estava. E quando alguém sabe demais, as palavras viram facas. Rafael não piscou. Se você der mais um passo, Rafael disse, e a própria voz saiu fria. Eu faço esse corredor virar um escândalo. E você sabe o que acontece com um escândalo em gala de bilionário. O homem inclinou a cabeça, avaliando. Bianca tremia atrás de Rafael, segurando o choro com a boca fechada. A tensão durou 2 segundos, mas pareceu uma vida inteira. Então, no fim do corredor, surgiu a voz de Henrique, o segurança de Rafael, acompanhada de outros passos. Chefe! O homem do terno preto recuou um meio passo, mínimo, quase imperceptível, e sorriu como se aquilo fosse um jogo. Mais tarde, ele disse olhando para Bianca, você sabe disso. E sumiu do corredor como se nunca tivesse existido. Bianca afundou contra a prateleira, finalmente, deixando uma lágrima cair. Rafael virou para ela, e o que ele viu no rosto dela não era só medo, era culpa. Eles te seguem, Rafael disse. Ela assentiu, desesperada. E agora vão seguir você, ela respondeu, porque sua filha me viu. Rafael sentiu o sangue sair do rosto. No cérebro dele, uma imagem explodiu. Luna no colo da babá, no salão, cercada por gente, por sorrisos, por seguranças que ele não conhece. E o nome Aurora, como uma faísca que acabou de acender um pavio. Ele pegou Bianca pelo braço, firme, mas sem machucar, e a puxou na direção da saída de serviço. Você vai me contar tudo, ele disse. E dessa vez não era CEO nem homem ferido. Era pai. Mas primeiro a gente vai buscar minha filha.
Henrique apareceu na porta de serviço com 2 homens do time dele, e só de ver o rosto do segurança Rafael soube que algo estava errado. Não era medo. Henrique não era do tipo que tem medo. Era alerta puro, aquela expressão de quem já identificou o perigo e ainda calcula a melhor forma de não transformar aquilo em pânico. Chefe, o salão tá cheio, Henrique disse baixo, aproximando. Tem gente que não é nossa circulando perto da mesa. Rafael sentiu o estômago afundar. Ele apertou o braço de Bianca o suficiente para manter ela perto, mas não para machucar. A garota parecia prestes a quebrar, como se cada segundo ali fosse um risco de alguém aparecer de novo. Luna, onde tá? Rafael perguntou. Com a babá na mesa principal, Henrique respondeu. Mas eu vi 2 caras sem credencial da organização. Terno preto, postura de escolta. Bianca soltou um som estranho, meio suspiro, meio soluço preso. É eles, ela disse. Eu falei. Rafael olhou para Henrique e decidiu no impulso que salvou mais vidas do que qualquer plano. Ele não voltaria pela porta do salão. O salão era vitrine, e vitrine é onde você morre sorrindo. Saída de serviço do salão, Rafael ordenou. A gente entra pela lateral e pega a Luna sem chamar atenção. Depois vai pro carro. Henrique assentiu, rápido. Os 2 homens dele já se posicionaram sem precisar de explicação. Um na frente, outro atrás, criando um corredor humano. Bianca tentou puxar o braço. Eu não posso ir com vocês. Ela sussurrou com a voz esfarelando. Se eles me veem com você, acabou. Já acabou, Rafael devolveu. Sem crueldade, só verdade. Você falou que agora vão seguir a mim. Isso inclui minha filha. A palavra filha acendeu algo no olhar de Bianca. Ela engoliu o choro e, num movimento pequeno, decidiu ficar. Não por coragem, por falta de opção. Eles avançaram por corredores estreitos, passando por caixas de bebida e funcionários que baixavam a cabeça ao reconhecer Rafael. O lugar parecia um labirinto feito para esconder bastidores, mas naquela noite escondia outra coisa. Gente demais, andando com propósito demais. Quando chegaram à porta lateral que dava para trás do salão, Henrique encostou o ouvido e fez sinal para todos pararem. O ruído abafado da música misturava-se com vozes e passos próximos. Henrique abriu uma fresta mínima, olhou, fechou. Tem um deles ali, ele murmurou. No corredor interno, olhando para a mesa do senhor. Rafael fechou os olhos por um segundo e forçou a calma. Ele já tinha comprado empresas sem tremer, já tinha enfrentado o tribunal, já tinha sido ameaçado por concorrentes. Mas nada preparava alguém para a sensação de que um desconhecido pode encostar na sua criança sem você ver. Rotas, Rafael disse. Alternativa. Henrique apontou para uma porta metálica. Escada de emergência, ele falou. Sai numa área lateral do palco. Dá para chegar na mesa pelo lado oposto. Rafael assentiu e puxou Bianca com ele. Ela desceu os degraus como quem desce para uma confissão. O som da festa foi crescendo à medida que subiam do outro lado, e quando a porta abriu de novo, a luz dourada do salão entrou como um tapa. O palco estava à direita, e o apresentador falava qualquer coisa sobre doações. À esquerda, mesas brilhando, copos, riso. Tudo parecia normal demais para conter uma ameaça. Rafael avistou a mesa principal e viu a babá com Luna no colo. Luna estava quieta, mas não desligada. Os olhos dela varriam o ambiente como se procurassem a garçonete que desapareceu. Rafael se aproximou pelo lado, tentando parecer apenas um homem voltando ao lugar depois de atender um telefonema. Henrique ficou meio passo atrás, com o corpo já pronto para virar escudo. Só que o perigo não veio de onde ele esperava. Quando Rafael estava a 3 metros da mesa, um homem surgiu no caminho, como se tivesse sido colocado ali pelo próprio salão. Alto, sorriso simpático, o tipo de rosto que aprende a ser inesquecível para vender confiança. Rafael! O homem abriu os braços. Meu amigo, quanto tempo! Rafael reconheceu. Caio Nogueira, diretor jurídico de um grupo parceiro que ele não via fazia meses. Caio tinha a habilidade de aparecer sempre em momentos estratégicos, como se tivesse faro para a instabilidade. Caio! Rafael respondeu, mantendo a educação no automático. Caio olhou para Luna, e o sorriso dele aumentou 1 milímetro, como se estivesse medindo a criança. E essa princesa? Ele disse, chegando perto demais. Ela tá linda. Henrique moveu o corpo sutilmente e interrompeu a aproximação. Caio percebeu, mas fingiu que não. Rafael estendeu os braços para a babá. Me dá ela, ele pediu.
A babá entregou Luna aliviada. Só que, no momento em que Luna encostou no pai, ela virou o rosto e fixou o olhar num ponto à esquerda de Caio. Rafael seguiu os olhos da filha e viu um dos homens de terno preto. Não o do corredor, outro. Esse estava perto do bar, encostado como quem espera alguém pedir um drink, mas os olhos estavam secos, atentos, parados na direção deles. Luna ergueu o braço, apontou de novo. Dessa vez, ela não falou Aurora. Ela falou outra palavra, com uma clareza que fez Rafael sentir um choque frio. Ruim. Caio riu, achando graça. Olha só, ele comentou. Primeiras palavras, é? Rafael não riu. Ele sentiu a pele do pescoço repuxar, porque Luna não apontava para o homem do bar. Ela apontava para Caio. O sorriso de Caio vacilou por um instante tão pequeno que ninguém notaria, exceto alguém que já aprendeu a ler microexpressões em salas de negociação. Caio recuperou o controle rápido demais. Criança é sincera, Caio disse, leve. Tomara que eu conquiste ela. Rafael segurou Luna com força, e Luna apertou a blusa do pai como se reconhecesse um perigo maior do que o barulho da festa. Henrique encostou perto do ouvido de Rafael. Chefe, o carro tá pronto, ele falou. A rota externa tá livre por enquanto. Rafael assentiu. Ele não ia discutir ali, não ia criar teatro. O teatro era exatamente onde armadilhas gostam de acontecer. Caio, desculpa, eu preciso sair um minuto, Rafael disse. Assunto de família. Caio ergueu as mãos. Teatral. Claro, claro, ele respondeu e inclinou o rosto cordial. Depois me liga. A gente precisa conversar sobre aquele dossiê. A palavra dossiê entrou como uma farpa. Rafael não sabia que dossiê era aquele e odiou o fato de Caio plantar a ideia no ar como um lembrete de que existiam coisas sendo movimentadas sem ele. Rafael virou o corpo e saiu na direção oposta ao bar, guiado por Henrique. A babá ficou para trás, confusa, e Rafael percebeu tarde demais que tinha feito um erro. Bianca não estava mais colada nele. Ele olhou para o lado. Bianca tinha parado perto de uma coluna, imóvel, encarando o homem de terno preto no bar. O homem não encarava Rafael, encarava Bianca, como se os dois estivessem presos numa conversa sem palavras. E então Bianca fez algo que gelou o sangue de Rafael. Ela levou a mão ao bolso do avental, tirou um pedaço de papel dobrado e, com um movimento rápido, deixou cair no chão, como se tivesse deixado cair sem querer. O homem do bar não se moveu, mas um garçom passou, recolheu o papel com a naturalidade de quem recolhe lixo e seguiu andando para o lado de fora do salão. Rafael sentiu o mundo se reorganizar num desenho horrível. Bianca estava tentando mandar um recado, mas não para ele. Bianca! Rafael sibilou. Ela virou o rosto e no olhar dela havia desespero e uma ordem muda, como se pedisse para ele entender sem perguntar. Ela se aproximou, rápida, e falou quase sem mexer os lábios. Não dá tempo de explicar, ela disse. Tira ela daqui, agora. Você está trabalhando para eles? Rafael perguntou baixo, com uma violência contida. Bianca balançou a cabeça com força. Eu estou tentando sobreviver, ela respondeu, e fazer a coisa certa ao mesmo tempo. Henrique se aproximou impaciente. Chefe, a gente tem que sair já. Rafael olhou para a filha, e Luna estava com os olhos cravados no rosto de Bianca. Não com medo, com uma espécie de reconhecimento triste, como se aquela mulher fosse parte de uma história que Luna ainda não sabia contar. Bianca estendeu a mão devagar, sem tocar, e Luna fez a primeira coisa normal em meses, segundo o que a babá dizia. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Rafael sentiu a garganta apertar. Por que ela te chamou de Aurora? Ele perguntou num fio de voz. O que você é dela? Bianca fechou os olhos por um segundo e, quando abriu, tinha lágrimas contidas. Eu sou a última pessoa que viu a Aurora viva, ela disse. E eu sei quem pagou para ela não sair daquele lugar. Rafael quase não respirou. Quem? Bianca olhou por cima do ombro de Rafael e a cor sumiu do rosto dela. Ele. Rafael virou o rosto e viu Caio Nogueira ainda sorrindo, conversando com alguém como se estivesse no controle do mundo. Só que agora Caio não parecia um advogado. Parecia um dono de cenário, alguém que escolhe onde as pessoas andam. Rafael voltou o olhar para Bianca. Você tem prova? Ele perguntou. Bianca assentiu, rápido. Tenho, ela respondeu. Mas se eu te der aqui, eu morro antes de chegar na porta. Henrique puxou Rafael pelo cotovelo discreto. Chefe, tem mais um, ele murmurou. Rafael seguiu o olhar dele
e viu outro homem se aproximando do corredor que levava à saída de serviço. 2, 3. Eles não estavam correndo, não estavam armando escândalo, estavam fechando portas com calma, como quem sabe que presa em pânico faz barulho. A festa continuava, a música continuava, as pessoas brindavam, aplaudiam. Ninguém percebia que, dentro daquela beleza cara, uma caçada estava acontecendo. Rafael tomou uma decisão simples e perigosa. Ele levantou o celular e ligou para um número que quase nunca discava. Atenderam. Delegado Sérgio, Rafael disse sem introdução. Eu preciso que você venha agora para o Hotel Magnólia. Entrada de serviço. Leva a viatura, leva a gente. E não avisa ninguém. Ninguém. Do outro lado, uma pausa. A voz do delegado veio baixa, desconfiada. Você está em confusão de novo, Monteiro? Eu estou em ameaça, Rafael respondeu. E tem uma criança no meio. Se você me deve alguma coisa, é agora. Ele desligou antes de escutar a resposta. Não era confiança, era aposta. Henrique abriu caminho. Agora, Henrique disse firme. A gente sai. Rafael pegou Luna no colo com mais força, e Luna encostou o rosto no ombro dele. Bianca foi do lado, tentando manter a cabeça baixa. Eles começaram a andar em direção à lateral do salão, fingindo normalidade. Rafael cumprimentou duas pessoas com um aceno frio, deu um sorriso curto para uma senhora que elogiou Luna e continuou. Cada segundo parecia um teatro cruel. Ele precisava parecer calmo enquanto o cérebro gritava. No corredor lateral, a luz ficou menos dourada e mais branca. Henrique acelerou. Só que, antes de chegarem à porta de serviço, alguém chamou o nome de Rafael com doçura demais. Rafa! A voz fez o sangue dele congelar. Ele virou o rosto. Uma mulher estava parada perto das cortinas do palco, com um vestido preto elegante e uma expressão que misturava encanto e ameaça. Ela era bonita de um jeito que sempre vira comentário em sala de reunião, e os olhos dela tinham uma frieza calculada. Rafael conhecia Isabela Leal, ex-diretora de comunicação da empresa dele, demitida há 1 ano depois de um vazamento interno que quase destruiu a reputação da Monteiro Tech. Isabela jurou que era inocente. Rafael nunca acreditou completamente, mas também nunca encontrou prova definitiva. Ela sumiu do radar e agora reaparecia onde não deveria estar. Isabela, Rafael disse sem conseguir esconder o choque. Ela sorriu e olhou para Luna como se estivesse vendo um objeto valioso. Ela cresceu, Isabela comentou. Faz tempo que eu não via essa carinha. Rafael sentiu Henrique tensionar ao lado. Não chega perto, Rafael disse baixo. Isabela ergueu as mãos. Calma, ela respondeu. Eu só vim te avisar. Você está fazendo a coisa errada. Rafael apertou Luna, e Luna se mexeu, inquieta. O corpo dela percebia o que os adultos fingiam não perceber. Errado é você estar aqui, Rafael disse. Você não foi convidada. Isabela inclinou o rosto como quem acha graça. Você acha mesmo que convite importa para quem manda no evento? Ela perguntou. Rafa, você acha que está protegendo sua filha? Mas você está puxando um fio que vai arrebentar na mão dela. Bianca soltou um som de susto, como se reconhecesse Isabela. Isabela virou os olhos para Bianca e o sorriso sumiu. Então é você, Isabela disse com nojo. A ratinha que voltou do buraco. Bianca empalideceu e deu um passo para trás. Rafael colocou o corpo entre as duas. O que você quer? Rafael perguntou. Isabela respirou fundo e por um instante pareceu quase humana. Quase. Eu quero que você largue essa garçonete, ela disse. Eu quero que você volte para sua vida. Finge que nunca ouviu esse nome hoje. Finge que sua filha falou qualquer coisa. E eu juro que você vai continuar rico, bonito e triste em paz. Rafael riu sem humor. Você está me oferecendo paz? Ele perguntou. Depois de tudo, Isabela se aproximou um passo e a voz dela virou um sussurro fino. Você sabe por que a Aurora morreu, Rafa? Ela perguntou. Porque ela não sabia ficar quieta. Ela achava que amor resolve tudo. Ela achava que você podia enfrentar qualquer coisa. Rafael ficou imóvel. O nome dela, dito daquele jeito, abriu uma ferida que ele evitava tocar até no pensamento. Isabela continuou, agora olhando para Luna. E sabe o que é pior? Ela disse. A menina está começando a lembrar. Rafael sentiu o corpo inteiro ficar frio. Lembrar do quê? Ele perguntou. Isabela sorriu de novo e dessa vez foi um sorriso que não combinava com nenhum ser humano. Da noite em que a mãe dela pediu socorro, ela falou, e ninguém atendeu. Henrique avançou um passo
e Isabela recuou com a mesma tranquilidade de quem já esperava aquilo. Eu vou embora, Isabela disse, mas eu te dei a chance. Quando tudo desandar, lembra que você escolheu. Ela virou e sumiu atrás das cortinas do palco como se fosse parte do espetáculo. Rafael ficou parado por meio segundo a mais do que devia. Bianca tremia. Henrique puxou Rafael de volta à realidade. Chefe, agora, Henrique repetiu. Ou a gente não sai. Rafael assentiu e continuou. A porta de serviço estava a poucos metros. E foi nesse momento que o corredor encheu. 2 homens surgiram do lado esquerdo. Um apareceu do direito. O do bar já estava vindo atrás. Eles não sacaram nada, não falaram alto. Só ocuparam espaço, fechando o caminho como quem fecha uma porta. Henrique colocou a mão por dentro do paletó, onde Rafael sabia que havia arma, e isso fez o coração de Rafael acelerar ainda mais. Um tiro ali viraria a gala num massacre. O homem da frente, o mesmo que havia ameaçado Bianca na copa, falou com educação. Senhor Monteiro, ele disse, a menina fica, o senhor pode ir. Rafael sentiu a fúria subir como febre. Você está me dizendo para deixar minha filha? Ele perguntou, e a voz dele saiu baixa, mortal. O homem deu um sorriso curto. Eu estou dizendo que o senhor não tem opção. Luna apertou o ombro de Rafael com força, as mãozinhas agarradas no tecido. E então ela fez a terceira coisa impossível daquela noite. Ela ergueu o rosto, olhou para o homem e falou mais uma palavra, lenta e perfeita, como se cada sílaba fosse uma chave. Papai, corre. Rafael não pensou. A palavra da filha bateu no instinto dele e transformou o mundo em movimento. Ele girou o corpo, usando Henrique como cobertura, e disparou em direção à escada de emergência, não para descer, para subir. Henrique empurrou um dos homens com o ombro, criando um impacto rápido e silencioso, e os outros 2 seguranças de Rafael fecharam a retaguarda com o corpo. Bianca correu junto, quase tropeçando. Os homens de terno preto reagiram, mas reagiram tarde, porque não esperavam que Rafael fugisse para cima. Eles esperavam submissão, negociação, chantagem. Não esperavam um pai escolhendo o caos. A escada de emergência engoliu todos com um eco metálico. Henrique trancou a porta atrás com uma barra improvisada que estava na parede, e o som de pancadas começou quase imediatamente do outro lado. Para onde? Bianca perguntou, ofegante. Henrique já subia 2 degraus por vez. Cobertura, ele disse. Tem acesso para o heliponto e saída para o prédio ao lado. Rafael subia com Luna no colo, sentindo o peso dela e o peso do mundo ao mesmo tempo. Luna não chorava. Luna só respirava rápido, como se entendesse que choro faz barulho. No meio da escada, o celular de Rafael vibrou. Ele olhou e viu uma mensagem, número desconhecido, só uma frase. Se você subir, ela cai. Rafael congelou por meio segundo e Henrique percebeu. O que foi? Henrique perguntou. Rafael mostrou a tela. Bianca empalideceu. Eles têm alguém lá em cima, ela disse. Henrique não parou de subir. Então a gente chega lá antes, ele respondeu simples. A cada lance as pancadas atrás aumentavam. O metal gemia. A barra iria ceder. Quando chegaram ao último andar, Henrique empurrou a porta com força. E a noite entrou de uma vez. Vento gelado, cheiro de chuva longe, a cidade com luzes espalhadas como um circuito elétrico vivo. O heliponto estava vazio, vazio demais. Rafael deu um passo e percebeu o detalhe que quase não se via no escuro. Uma pequena boneca no chão, de pano, amassada, como se tivesse caído de propósito. Luna olhou para a boneca e o rosto dela mudou. Não foi alegria, foi terror. Ela sussurrou algo tão baixo que Rafael quase não ouviu. Da mamãe. Bianca aproximou e a voz dela saiu sem ar. Essa boneca. A Aurora tinha uma igual. Rafael sentiu um frio na nuca. A boneca não era lembrança. Era recado. E então, uma voz masculina falou atrás deles. Calma demais para um lugar alto demais. Boa noite, senhor Monteiro. Rafael virou. Caio Nogueira estava ali, parado perto da porta, como se tivesse subido por outro acesso. O sorriso dele era o mesmo do salão, mas agora não precisava fingir simpatia. Agora o sorriso era só domínio. Você fez a coisa mais previsível do mundo, Caio disse. Quando ameaça seu coração, você corre com ele no colo. Henrique moveu o corpo para a frente, arma já visível. Mais um passo e eu atiro, Henrique avisou. Caio levantou as mãos rindo baixinho. Vai, ele disse. Atira.
e faz o CEO mais famoso do país aparecer no jornal como mandante de homicídio numa gala beneficente. Isso vai proteger a Luna? Ou vai deixar ela sem pai e sem mãe? Rafael apertou Luna e Luna escondeu o rosto no pescoço dele. Por que você está fazendo isso? Rafael perguntou, a voz dura. O que você quer de mim? Caio olhou para Bianca com desprezo e depois voltou para Rafael. Eu quero que você pare de cavar, ele disse. Eu quero que você aceite que a Aurora morreu porque ela escolheu estar no caminho. E eu quero aquilo que sempre foi meu. Rafael sentiu o coração errar a batida. O quê? Caio apontou com o queixo para Luna, ainda escondida. A herdeira, ele respondeu. Ela é o futuro, e o futuro não pode ficar na mão de um homem sentimental. Bianca deu um passo à frente, tremendo de ódio. Você tá doente, ela cuspiu. Caio nem olhou. Bianca, você devia ter ficado onde eu mandei, ele disse como se estivesse falando com uma funcionária. Você sabe o preço. Rafael percebeu, enfim, o desenho completo. Isso não era só vingança, nem só segredo. Era poder, herança, controle. Um império não se mantém só com ações, se mantém com pessoas certas nas posições certas e, às vezes, com uma criança na mão errada. Rafael respirou fundo e falou devagar, escolhendo as palavras como se fossem degraus. Você não vai tocar nela, ele disse. Caio sorriu. Eu já toquei, ele respondeu. Quando eu precisei. A frase atravessou Rafael como um soco, e antes que ele pudesse responder, o som de metal cedendo explodiu na escada. A porta de emergência lá embaixo foi arrombada. Passos subiam rápido. Muitos. Henrique olhou para Rafael, e Rafael entendeu. O tempo acabou. O vento no heliponto aumentou, trazendo um cheiro de chuva forte. As luzes da cidade tremiam ao longe, como se o mundo piscasse. Caio abriu um pouco os braços, como quem apresenta a solução. Entrega a menina, ele disse, e eu deixo vocês saírem vivos. Rafael olhou para Luna. Luna levantou o rosto e, pela primeira vez, encarou o pai com uma lucidez que assustava. Papai, não, ela disse baixinho, e aquela palavra pequena valeu mais do que qualquer contrato. Rafael puxou ar, olhou para Henrique, olhou para Bianca e tomou a decisão que mudaria tudo. Então a gente não sai, Rafael disse. A gente luta. O vento do heliponto batia como se quisesse arrancar as palavras da boca de todo mundo antes que elas virassem verdade. Caio continuava parado perto da porta, mãos erguidas numa paz mentirosa, enquanto os passos na escada cresciam em volume e certeza, subindo como uma onda que não negocia. Henrique manteve a arma firme, mas os olhos dele diziam outra coisa. A arma ali era o último recurso. Era fácil puxar o gatilho. Difícil era sair vivo depois, com uma criança no colo e câmeras, polícia, imprensa, investidores e inimigos no mesmo raio de ação. Rafael sentiu Luna tremendo, mas não era um tremor de choro. Era como se o corpinho dela estivesse lembrando de um frio antigo, de uma noite antiga, de um som antigo que nenhum adulto queria reconhecer. Bianca deu um passo, depois outro, olhando para Caio como se a simples existência dele fosse uma dívida que a vida cobrou com juros. E quando ela viu a boneca no chão, o rosto dela mudou de um jeito sutil. Não era só medo, era luto. Isso não devia estar aqui, Bianca sussurrou. Caio inclinou a cabeça, satisfeito, como se aquela reação fosse exatamente a confirmação que ele queria. Eu disse que você devia ter ficado quieta, ele respondeu, e a voz carregava um prazer doente. Mas você sempre gostou de bancar a heroína, não é? Rafael apertou Luna com mais força e avançou meio passo, só o suficiente para deixar claro que não recuaria. Você quer a herdeira? Rafael perguntou, a garganta seca. Então você quer a empresa. Quer o controle, quer a vida dela inteira. Caio sorriu com calma. Eu quero garantir o futuro, ele disse, com a mesma entonação que um homem usa para justificar o injustificável. A empresa não é lugar para fraqueza, Rafael. Você virou fraqueza quando decidiu amar. Os passos na escada chegaram ao patamar do último andar. A porta metálica tremeu com pancadas, e o som atravessou o heliponto como um aviso. O tempo acabava. Henrique puxou o rádio preso no ombro e falou rápido sem tirar os olhos de Caio. Plano B, agora. Um dos homens de Henrique, o mais novo, rosto tenso, correu para uma caixa de manutenção perto da borda do heliponto e puxou uma alavanca escondida.
Um alarme interno do prédio estourou lá embaixo, abafado, mas crescente. Logo depois, luzes vermelhas começaram a piscar em algum lugar da estrutura. Não era o alarme de incêndio padrão do hotel, era o de acesso restrito, um sistema antigo de segurança predial que quase ninguém lembrava que existia. Caio franziu o rosto pela primeira vez, irritado por perder o controle do ambiente. "O que você fez?" ele perguntou. Henrique respondeu sem emoção. "Eu fechei as travas de evacuação do último andar. Suas pessoas não entram aqui tão fácil." Caio riu, mas a risada foi curta, mais tique do que humor. "Você acha que isso muda alguma coisa?" ele perguntou. "Eu só preciso de 30 segundos." E então ele se moveu. Não foi um avanço dramático. Foi um passo lateral, rápido, em direção à borda, onde a estrutura do heliponto fazia uma curva e criava um ponto cego. Rafael viu tarde demais o que Caio queria. Tirar Henrique do eixo. Obrigar o segurança a reposicionar. Abrir um corredor. Só que Caio não contava com Luna. Luna levantou o rosto do ombro de Rafael e, com os olhos fixos nele, não em Caio, não em Henrique, fez algo que nenhum adulto ali tinha coragem de fazer. Escolheu uma pessoa. Ela esticou o braço na direção de Bianca e disse, com uma clareza que pareceu cortar o vento, "Mamãe." A palavra caiu no heliponto como um objeto pesado. Não era só som, era sentença. Rafael sentiu o corpo travar. O cérebro dele tentou rejeitar como rejeita um diagnóstico impossível, como rejeita um telefone tocando com notícia ruim. Mas Luna repetiu, agora com mais urgência, apontando como na primeira vez no salão. "Mamãe, mamãe!" Bianca levou a mão à boca e o choro que ela segurava desde o corredor finalmente encontrou uma brecha. Só que ela não desmoronou. Ela endureceu como alguém que chega ao fim de uma corrida com o pulmão rasgando e, mesmo assim, não para. Caio parou também. Não por emoção, por cálculo. Ele encarou Bianca como se encarasse um erro que volta para cobrar a conta. "Interessante", Caio murmurou. "Então a memória dela é melhor do que eu esperava." Rafael olhou para Bianca como se visse uma pessoa pela primeira vez. Aquela familiaridade incômoda, aqueles traços que a mente dele não conseguia encaixar, a forma como ela reagia ao nome Aurora, a boneca, o medo de ser vista. "Bianca." Rafael disse, a voz falhando. "Quem é você?" Bianca respirou fundo e pela primeira vez não fugiu do olhar dele. "Eu sou a Aurora." Ela falou sem teatro, sem floreio, como se a verdade fosse uma coisa feia demais para enfeitar. "Eu só não sou mais do jeito que você lembra." O mundo pareceu inclinar de novo, como na escada, mas agora era pior, porque não era ameaça. Era perda voltando, abrindo a porta de casa como se nunca tivesse saído. Rafael deu um passo instintivo, confuso, e Luna esticou as mãos para Bianca, choramingando baixinho, desesperada para encostar. "Isso é mentira", Caio disse, e a voz dele ficou mais baixa, mais perigosa. "Eu vi você morrer." "Aurora." Bianca encarou Caio com ódio. "Você viu eu quase morrer," ela respondeu. "Você viu seu dinheiro comprar um silêncio. Você viu um hospital ser comprado. Você viu um laudo ser escrito. Você viu um enterro com caixão fechado porque era mais conveniente. Você viu a versão que te deixava dormir." Caio abriu um sorriso estreito. "E você acha que isso te salva?" ele perguntou. "Você acha que isso salva a menina?" Aurora não respondeu de imediato. Ela olhou para Luna e o rosto dela se quebrou por um segundo, como se ali, naquele heliponto, ela voltasse a ser só mãe. "Eu fiquei viva porque era o único jeito de manter ela viva," Aurora disse, e a voz veio rouca. "Eu fiquei longe porque vocês me disseram que se eu aparecesse, vocês tiravam ela do Rafael. Vocês tiravam ela de mim." Rafael tentou falar, mas a garganta não obedecia. Ele sentia raiva, alívio, incredulidade e uma dor tão antiga que parecia parte do osso. "Por que você não me procurou?" ele conseguiu dizer num fio. Aurora engoliu em seco. "Porque eu não sabia em quem confiar," ela respondeu. "É porque eu e alguém muito perto de você me entregou." Rafael olhou para Caio, mas a sensação ruim, o pressentimento do salão, lembrava outro rosto também. "Isabela," Rafael sussurrou. Caio deu de ombros, como se nomes fossem peças. "Isabela era boa no que fazias," ele disse. "Ela só errou em acreditar que teria lugar no final." O som da porta metálica atrás deles explodiu com uma pancada mais forte, e alguém gritou do lado de dentro. A trava de evacuação aguentava, mas não aguentaria para sempre.
Henrique falou sem olhar para trás. Chefe, a polícia vem? Ele perguntou. Rafael lembrou da ligação. Não tinha confirmação. Só aposta. Só fé num delegado que ele não via há anos. Ainda não sei, Rafael respondeu, e odiou admitir isso. Caio deu um passo pequeno na direção de Rafael, e o movimento foi tão controlado que parecia inofensivo. Mas Henrique reposicionou na hora, a arma acompanhando. Caio não se importou com a arma. Ele se importava com Luna. Rafael, Caio disse, e agora era sedutor, quase paternal. Você quer a verdade? Eu nunca precisei matar a Aurora. Eu só precisei tirar ela do caminho. Quem escolheu continuar respirando ou parar foi o corpo dela. Você tem que entender. Isso sempre foi sobre governança, sobre controle. Aurora soltou um som curto, revoltado. Você chama isso de controle? Ela cuspiu. Você chama sequestrar uma criança de governança? Caio sorriu, e o sorriso dele não chegou nos olhos. Eu chamo de inevitável, ele disse. E agora vocês me deram tudo num lugar sem testemunhas. A frase terminou, e ele se moveu de novo, dessa vez rápido, direto, indo no ponto frágil. Luna. Rafael girou o corpo, instintivo, mas Caio era mais rápido do que parecia, e a mão dele quase encostou no braço de Luna. Quase. Henrique disparou sem atirar. Ele avançou e atingiu Caio com o ombro numa pancada seca, tirando o equilíbrio dele. Caio cambaleou para trás, perto demais da borda. Um dos homens de Henrique correu para segurar, mas Caio reagiu com violência, empurrando o homem. Por um segundo, a cena virou um caos de vento, passos e corpo na beira. Aurora gritou. Luna! Rafael sentiu o pior medo da vida dele. Aquele instante em que você vê o acidente antes de acontecer e não consegue parar o tempo. Caio escorregou na própria pressa e o pé dele encontrou a boneca no chão, a boneca que ele trouxe como provocação. E isso foi o suficiente para o salto do destino. Caio caiu de lado, tentando se agarrar em algo que não existia. Henrique esticou o braço e pegou o paletó dele, firme, e puxou com força. O tecido rasgou parcialmente, mas segurou o suficiente para arrastar Caio para dentro do heliponto. Caio bateu o joelho no chão e soltou um gemido curto. Rafael ficou paralisado, não por pena, mas por compreender uma coisa horrível. Henrique tinha salvado o homem que queria roubar a vida da filha dele. Henrique salvou porque sabia que morte ali transformava Caio em mártir ou em mistério. E mistério é onde monstros se escondem. Caio levantou o rosto furioso, e o olhar dele procurou a porta da escada, como se esperasse reforço. Mas a porta, em vez de abrir para mais homens, abriu para uma voz autoritária que não pedia licença. Polícia! Todo mundo parado! O delegado Sérgio entrou com 2 policiais, arma em punho, e a presença dele trouxe algo que Rafael não sentia havia muito tempo. Chão. Caio congelou. Aurora recuou para perto de Rafael como se precisasse do corpo dele como barreira. Henrique baixou a arma lentamente, mãos visíveis, profissional. Sérgio olhou para Rafael com uma mistura de irritação e alívio. Você sempre arranja o pior lugar para me chamar, o delegado disse. Rafael não respondeu. Ele estava olhando para Aurora, ainda sem acreditar que aquela mulher existia de novo dentro do mesmo ar que ele. Caio tentou falar, rápido, treinado. Delegado, isso é um mal-entendido, ele disse. O senhor não faz ideia de quem eu faço, Sérgio cortou e apontou com o queixo para os policiais. Algema. Os policiais avançaram e Caio finalmente perdeu a máscara. A voz dele subiu um tom agressiva. Você não pode fazer isso. Você sabe com quem está mexendo. Sérgio respondeu seco. Eu sei, por isso que eu estou fazendo. Quando as algemas fecharam, Caio olhou para Rafael com ódio puro, sem verniz. Você acha que acabou? Ele perguntou. Você acha que eu sou o fim? Eu sou só o cara que ficou visível. Rafael deu um passo para perto, segurando Luna com uma calma que ele não tinha. Eu não preciso que você seja o fim, Rafael disse baixo. Eu só preciso que você seja o começo das respostas. Caio cuspiu um riso e virou o rosto, sendo arrastado para a escada. Sérgio olhou ao redor, avaliando o heliponto, as luzes, a boneca no chão, o rosto de Aurora. Quem é ela? Ele perguntou desconfiado. Rafael respirou fundo. A frase parecia absurda e, ao mesmo tempo, inevitável. Ela é a Aurora, Rafael disse. Minha esposa. Sérgio ficou sério de um jeito imediato, como um homem que entende o tamanho do terremoto antes de ouvir os detalhes.
Então a gente vai precisar de uma sala, ele disse. E de muita explicação. Aurora se aproximou devagar de Luna. Não avançou como quem tem direito. Avançou como quem tem medo de ser rejeitada pelo próprio sonho. Luna esticou os braços, chorando agora, mas não de pavor. Era um choro de reencontro, de frustração, de memória voltando em ondas. Aurora encostou a ponta dos dedos na mãozinha de Luna, como se pedisse permissão ao universo. Luna fechou a mão no dedo dela, puxou e Aurora não aguentou mais. Abraçou a filha com cuidado desesperado, como se a criança pudesse quebrar. Rafael viu lágrimas caírem do rosto de Aurora e percebeu, com uma dor limpa, que não era só ele que tinha vivido o luto. Ela também. Um luto por si mesma. Um luto pela vida que tiveram e que alguém roubou. Eu senti você, Aurora sussurrou no cabelo da filha. Todo dia. Rafael ficou imóvel, sem saber se tinha direito de entrar naquele abraço ou se era tarde demais para tudo. Mas Luna, no meio do abraço, virou o rostinho e olhou para o pai. Estendeu uma mão para ele também, como se não aceitasse escolhas. Rafael se aproximou e colocou a mão nas costas de Luna e na de Aurora ao mesmo tempo. Não foi um abraço perfeito. Foi um abraço quebrado, cheio de cacos, mas real. Aurora ergueu o rosto para ele e os olhos dela carregavam pedido e medo. Eu não vim para te destruir, ela falou. Eu vim porque eu não aguentava mais ver vocês de longe. Eu achei um jeito de chegar perto sem chamar atenção. Garçonete, uniforme, invisível. Rafael fechou os olhos por um segundo e quando abriu, a voz saiu baixa, firme. Você devia ter me dito, ele disse, mas eu entendo por que não disse. Aurora assentiu, chorando. Eu não sabia se você ia acreditar, ela respondeu. E eu não sabia se você ainda era você. Eles me disseram tanta coisa. Rafael sentiu a raiva voltar, mas agora com alvo claro. Eles te usaram, ele disse. Usaram seu medo, usaram meu nome, usaram minha filha. Sérgio pigarreou trazendo o mundo prático de volta. Vocês três vão descer comigo, ele disse. E vocês vão me contar tudo. Hospital, laudo, caixão fechado, quem pagou, quem assinou. Hoje. Henrique se aproximou de Rafael e falou bem baixo. Chefe, tem mais uma coisa. Rafael olhou. Henrique apontou para a boneca no chão. Isso não foi só provocação. Henrique disse. Isso é assinatura. Eles quiseram que vocês lembrassem. Eles quiseram ativar a memória da Luna. Rafael entendeu com um arrepio. Para quê? Ele perguntou. Aurora respondeu antes, num sussurro. Para me obrigar a aparecer, ela disse. Eles sabiam que, se ela falasse, eu ia perder o controle e me revelar. Sérgio franziu a testa. Então o Caio não veio só pegar a meninas, ele disse. Ele veio pegar você. Aurora assentiu. Porque eu tenho prova, ela falou, e olhou para Rafael. Prova de quem mandou e prova de que não começou com ele. Rafael sentiu o peso da frase e, por um instante, a vontade de fugir de novo, não fisicamente, mas mentalmente, como a gente foge de verdades grandes demais. Só que Luna apertou o dedo dele e, com a voz ainda molhada de choro, disse uma última palavra daquela noite, como se fechasse um ciclo. Casa. Rafael beijou a testa dela, um gesto pequeno que segurava o mundo. A gente vai para casa, ele disse, e então olhou para Aurora. As duas. Aurora respirou como se finalmente soltasse um ar preso há anos. Tá, ela respondeu, mas não do jeito antigo. Agora, a gente vai fazer direito, sem silêncio. Eles desceram escoltados, e o salão de gala continuava brilhando como se nada tivesse acontecido. Pessoas riam, brindavam, aplaudiam uma doação no palco, e Rafael percebeu a crueldade do mundo. Tragédias reais acontecem atrás de portas metálicas, enquanto do lado de fora tudo segue elegante. Na saída de serviço, as viaturas já esperavam. Os flashes começaram quando alguém reconheceu Rafael, mas Henrique abriu caminho e colocou o corpo na frente, impedindo que câmeras capturassem o rosto de Luna e de Aurora. Rafael entrou no carro com Luna no colo, e Aurora sentou ao lado, tremendo, ainda em choque, ainda viva. Por um instante, Rafael pensou que o maior inimigo dele tinha sido o luto. Agora ele entendia. O maior inimigo dele sempre foi a mentira. No banco de trás, Luna bocejou exausta e encostou a cabeça no ombro de Aurora sem medo, como se nunca tivesse esquecido o formato do abraço. Aurora fechou os olhos e deixou mais uma lágrima cair,
silenciosa. Rafael olhou pela janela e viu o hotel ficando para trás. A cidade seguia indiferente, mas dentro do carro havia uma coisa que nem dinheiro nem poder compram: verdade. E pela primeira vez em anos, Rafael não sentiu que estava carregando um império. Ele estava carregando uma chance.